Hoje, no Dia do Trabalhador, vamos falar sobre como ficar preparado para o mercado de trabalho. A crise econômica acabou prejudicando diversos trabalhadores, pois muitos ficaram desempregados. Agora surge uma nova preocupação: como garantir uma vaga. E esse é o quadro de oportunidades que nós vamos abordar nesse exato momento. E para sanar todas as nossas dúvidas, eu recebo a Silvana Aquino, ela que é diretora da ABRH Amazonas, está aqui no Estúdio Glass do Amazonsat. Olá, boa noite, seja bem-vinda. Olá, boa noite, obrigada também. Silvana, qual é o pré-requisito para um bom currículo na atualidade? O currículo ele precisa ser claro e verdadeiro. Você deve colocar no currículo exatamente aquilo que você tem, que verdadeiramente você tem, suas experiências, seu histórico profissional, seu histórico curricular, daquilo que você estudou, que você tem na sua carreira. Então ele precisa ser verdadeiro, porque é um currículo que um candidato coloca ali informações apenas para compor uma imagem, ele pode se prejudicar, porque na hora de uma entrevista, o entrevistador pode fazer uma pergunta baseada naquilo que ele está vendo no currículo. Agora eu te pergunto, Silvana, quais são os erros mais comuns ao receber o currículo de um candidato? Português, principalmente. O currículo ele tem que ser bem feito, ele tem que ser bem avaliado, para que o candidato não corra no erro de estar desenvolvendo ali um currículo com erros de português. Silvana, a gente vê agora na internet diversos tipos de sugestões de currículo e por lá a gente encontra uma opção. É você descrever quais foram as atividades realizadas em determinada empresa pelo candidato. Isso é correto? Sim, com certeza. E é importante que ao longo da entrevista, o candidato ele discorra sobre o seu histórico profissional, os desafios que ele passou, os resultados que ele alcançou, isso é importante. Agora eu vou pedir para o diretor de TV colocar aqui a imagem do Facebook do jornalismo Amazonsat, no momento que a gente vai tirar algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Peço aqui, a gente publicou um vídeo logo cedo e aqui uma das perguntas é do Felipe Kraus. Quais são os contatos necessários para se ter em um currículo? Telefone, e-mail e redes sociais? Telefone, e-mail, endereço. Muitas empresas gostam de saber que região o candidato reside. Endereço também é importante. Redes sociais. É importante o candidato hoje ficar atento que os selecionadores eles estão observando suas redes sociais. Então, deixo a dica, tomar cuidado com o que se coloca nas redes sociais, com o que se comenta nas redes sociais, imagens que se colocam nas redes sociais, também é muito importante. Agora os selecionadores estão sempre olhando o que você está publicando. É uma forma também de investigar se as informações colocadas no currículo são corretas. Exatamente. Agora vamos a outra pergunta de telespectador do Amazonsat. Tenho um telespectador nosso que pergunta qual é a melhor maneira para descrever a experiência profissional? Para que também não se alongue muito no currículo, a experiência profissional ela pode ser resumida. Ali inicialmente na primeira página do currículo, se você tem uma vasta experiência, muita formação para comunicar no currículo, você pode fazer um breve resumo da sua experiência profissional, do seu histórico curricular e em seguida você coloca as empresas onde passou, de preferência de uma forma cronológica, para facilitar o entendimento do selecionador e também para que o candidato possa desenvolver a entrevista baseado ali na sua experiência, numa experiência cronológica que ele possa apresentar. Agora, Silvana, é possível você colocar no currículo apenas as experiências cabíveis a determinada vaga desejada pelo candidato, Porque senão ele pode colocar outras oportunidades que ele teve anteriormente que às vezes só aumentam o currículo, não agregam tanto valor. É claro que no momento de busca e que você não tem uma direção, você pode estar colocando tudo aquilo que você tem de experiência, de conhecimento, de expertise. Mas se você realmente vai para um processo focado,
você pode estar ali resumindo e enfatizando aquilo de que de fato é importante para aquele processo, para aquela vaga que você está concorrendo. Agora, Silvana, nós temos outra pergunta de telespectador. Muito obrigada. Você que está participando do Jornalismo AmazonSat. A gente sempre publica antes qual será o tema da entrevista. E a dúvida é a seguinte: durante uma entrevista de emprego, como falar de pretensão salarial sem causar constrangimentos? Eu diria que essa é uma pergunta que não se deve fazer logo de imediato, né? Espera o transcorrer da entrevista, o selecionador, geralmente ao final, ele pergunta para o candidato: você tem alguma dúvida, você tem alguma pergunta para fazer? Então você pode perguntar sobre alguma coisa que ainda não tenha ficado claro durante a entrevista, como a cultura da empresa. Você pode perguntar sobre os benefícios que a empresa oferece e colocando ali a pergunta sobre qual a proposta salarial para este cargo que está sendo oportunizado. Agora eu te pergunto, Silvana, a pessoa que está se candidatando a uma vaga, por exemplo, na área de engenharia, de jornalismo, alguns pré-requisitos já são previstos, né? E a gente percebe que na maioria das vagas disponíveis no mercado, principalmente no polo industrial de Manaus, quando você pretende ganhar um pouco mais, você tem qualificação para isso, né? É necessário ter o inglês, né? Sim. E hoje se questiona muito, né? Inclusive nós, selecionadores e tudo, a gente está sempre divulgando. Às vezes temos vagas, mas não temos os profissionais preparados para assumi-las. E aí às vezes os candidatos falam: mas onde estão essas vagas? E realmente temos muitos profissionais com boa qualificação, mas às vezes falta alguma coisa, um item desejável pelaquela organização, para aquela vaga que muitos candidatos não têm. E um deles geralmente é um idioma a mais, né, principalmente o inglês. Agora, você que ligou a televisão, se pegou aí de surpresa com a entrevista, nós estamos abordando a questão do mercado de trabalho, como se manter bem qualificado e garantir, de repente, se você estiver desempregado, uma vaga. E a nossa entrevistada é a Silvana Aquina, ela que é uma das diretoras da ABRH Amazonas. Silvana, agora eu te questiono, quais são os cursos que estão em alta? De repente, a pessoa que está me assistindo nesse exato momento está no ensino médio, está em dúvida sobre que curso escolher e mediante a visão do mercado, quais são os que estão em alta? Temos uma pesquisa realizada há uns 2 anos atrás, através da Federação das Indústrias, onde nós buscamos identificar as demandas, né, para atender não apenas o polo industrial de Manaus, mas outros segmentos também, como o comércio, por exemplo. E o topo, sempre a gente tem observado em muitas entrevistas pelo Brasil afora, que a formação em engenharia ainda é a mais requisitada, ainda posso dizer que é uma profissão em alta, embora a retração no mercado brasileiro, mas a formação em engenharia. Seguido de pessoas com experiência, com formação na área de controladoria, também foi algo que apareceu. E para cursos técnicos ou pós-médio, ferramentaria, especialistas em solda, o mercado local tem buscado esses profissionais e tem tido um pouco mais de dificuldade em seus processos seletivos. A gente já exibiu algumas matérias aqui no Jornal da Amazônia, a dificuldade, né, dos alunos com relação à matemática, física. São matérias que estão na engenharia. Diversos projetos estão sendo realizados, tanto pelo governo federal como estadual, para estimular esses jovens a desenvolver habilidades voltadas a estas matérias. Agora eu te questiono, Silvana, sempre tem aquelas dinâmicas durante as entrevistas e às vezes ela é o primeiro passo. Como se portar de maneira adequada nesses momentos? Como ganhar pontos nessa seleção? As dinâmicas, elas são realizadas para identificar várias competências, mas a gente pode dar uma dica aí, principalmente no trabalho em equipe. Então, a boa parte das dinâmicas, elas são realizadas para que o selecionador possa identificar nos candidatos aqueles que têm uma melhor
né, possibilidade de desenvolver um bom trabalho em equipe. E aí, então, fica uma dica nesse sentido. Trabalho em equipe é importante, seja no seu grupo, na sua comunidade, seja no grupo entre amigos, para que você possa desenvolver dentro do seu ambiente de trabalho e ganhar bons, né, resultados, como você colocou, pontos. Agora a gente percebe também que nessas dinâmicas dá para descobrir quem é um líder nato, né? E acaba ganhando os pontos também. Sim. Agora eu te pergunto, a gente vai para uma entrevista de trabalho, tem que estar bem vestido, né? Até porque dizem, né, que essa é a porta de entrada. Sim. Verdade? Isso é fundamental. Né? Até porque eu estou indo para uma entrevista, eu não conheço necessariamente a cultura daquela organização. Então, embora eu possa ter o meu estilo, é melhor não errar. Então, eu vou bem vestido, né, para aquela entrevista de emprego, evitando roupas curtas, né, as mulheres evitando roupas com muito decote, tomara que caia, roupas muito coloridas, extravagantes, os homens evitando, como eu comentei, embora seja talvez o seu estilo, mas evitem piercings, brincos, né, coisas que chamam atenção assim. Depois, se aprovado no processo seletivo e conhecendo o ambiente da empresa, de repente você se identifica e volta, né, coloca aquele teu estilo. Mas no processo seletivo é melhor evitar. É melhor evitar para garantir uma vaga no mercado de trabalho que está tão difícil nesse momento de crise que o Brasil vivencia. Muito obrigada, Silvana Aquino, ela que é uma das diretoras da ABRH Amazonas, esteve aqui conversando conosco, explicando aí como você pode garantir a sua vaga. Muito obrigada. Obrigada, Tânia.